Perigo: 9 sinais de alerta de baixo nível de potássio para prevenir a deficiência de magnésio. O potássio é um mineral vital para o nosso corpo, com um papel importante em várias funções como gerenciamento de energia, atividade dos nervos e contração muscular. É importante saber que ter uma quantidade insuficiente de potássio pode ser perigoso para a saúde e até mesmo ameaçar a vida. Isso também pode estar relacionado à falta de magnésio, outro mineral essencial. Por isso, no vídeo de hoje, explicamos tudo o que você precisa saber sobre esta condição de saúde e como superá-la. Antes de nos aprofundarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado com nossas publicações. Por que precisamos de potássio? O potássio é um tipo de mineral que funciona como um eletrólito em nosso corpo. Ele ajuda a gerenciar e regular a energia das células, dando ao corpo a força necessária não só para suas atividades básicas, mas também para qualquer movimento adicional que façamos. Este mineral é um dos mais abundantes no corpo humano, representando cerca de 98% do total de minerais. Desse total, 20% estão em tecidos como ossos, fígado e células do sangue. E o restante, ou seja, 80%, fica nas células dos músculos. Ter uma quantidade adequada de potássio é essencial para o bom funcionamento dos nossos nervos, para manter nossa força física e a energia dos músculos. Por isso, quando os níveis de potássio caem, várias funções do nosso corpo podem ser afetadas. Entre as razões pelas quais precisamos de potássio, podemos destacar: número 1, controla o equilíbrio de líquidos. Nosso corpo é feito de 60% de água. Desta água, 40% está dentro das células, chamamos isso de líquido intracelular, e os outros 20% estão em fluidos como o sangue, o líquido ao redor do cérebro e da medula espinhal, e entre as células, isso é o líquido extracelular. O potássio ajuda a manter a quantidade certa de água dentro das células. Quando o potássio está baixo, o equilíbrio dos eletrólitos muda, fazendo com que as células percam ou ganhem água. Isso pode fazer com que elas inchem e até estourem. Isso acontece porque a água com menos eletrólitos se move para onde tem mais eletrólitos para equilibrar a concentração. Se esse equilíbrio de eletrólitos for alterado, você pode se sentir desidratado, fraco, e isso pode afetar seus rins e coração. Número 2. Importante para o sistema nervoso. O sistema nervoso controla o envio de mensagens e sinais pelo corpo. Para que isso funcione bem, é necessário um equilíbrio perfeito de eletrólitos, já que eles ajudam a criar a energia elétrica que forma os impulsos nervosos. Os íons de sódio e potássio criam esse impulso. Eles fazem isso entrando e saindo das células. Se o nível de potássio está baixo, o impulso é fraco e não suficiente, prejudicando a transmissão dos sinais. Isso pode afetar a resposta muscular, os reflexos, o ritmo do coração e até o pensamento. Número 3. Regula as contrações musculares. As contrações musculares vêm dos sinais nervosos que dizem aos músculos quando se contrair e relaxar para funcionar e ajudar na circulação do sangue. O potássio é necessário para que essas contrações musculares ocorram corretamente, incluindo as do coração. Níveis muito baixos ou altos de potássio podem mudar as contrações, causando fraqueza, cãibras e batimentos cardíacos irregulares. Número 4. Ajuda a controlar a pressão alta. A pressão alta, também chamada de hipertensão, pode aumentar o risco de problemas no coração. Ela muitas vezes acontece quando há muito sódio no sangue. O potássio é importante para ajudar a baixar e controlar a pressão do sangue. Ele faz isso aumentando a eliminação do excesso de sódio do corpo, diminuindo a retenção de líquidos e melhorando o funcionamento dos músculos, o que é bom para a circulação do sangue. Número 5. Ajuda a prevenir derrame. O derrame acontece quando o cérebro não recebe sangue suficiente. Isso pode ser causado por coágulos de sangue, pressão alta ou rompimento de um vaso no cérebro. O potássio ajuda a prevenir derrames porque diminui a pressão sanguínea e melhora o fluxo de sangue no corpo. Número 6. Previne osteoporose. A osteoporose é uma doença em que os ossos ficam fracos, porosos e mais fáceis de quebrar. O potássio é útil na prevenção da osteoporose porque reduz a perda de cálcio na urina. Isso ajuda a manter o cálcio nos ossos, tornando-os mais fortes. Número 7. Previne pedras nos rins. Pedras nos rins se formam quando há acúmulo de substâncias nos rins. Elas podem ser causadas pela perda de cálcio e pelo uso contínuo de alguns medicamentos.
O potássio ajuda a diminuir e prevenir pedras nos rins, pois reduz a quantidade de cálcio que os ossos perdem. Isso é bom tanto para a saúde dos rins quanto para a saúde dos ossos. O que é hipopotassemia? Hipopotassemia é quando a quantidade de potássio no sangue é muito baixa. Isso acontece quando o nível de potássio está abaixo de 3,5 milimoles por litro. Várias coisas podem causar hipopotassemia, e, surpreendentemente, a alimentação não é uma delas. No entanto, não comer alimentos ricos em potássio pode contribuir para o problema. Isso é comum em pessoas que seguem a dieta típica ocidental, que muitas vezes não inclui alimentos com bastante potássio. Outras causas de hipopotassemia incluem perder muito líquido, tomar certos medicamentos, ter um choque grande e problemas médicos como insuficiência renal. 9 sintomas de alarme de baixo potássio incluem fadiga e fraqueza. Quando o potássio, que ajuda a regular a energia e a atividade elétrica no corpo, está baixo, é normal sentir cansaço. Isso acontece porque a energia e a atividade dos nervos diminuem. O potássio também influencia como o corpo absorve e usa os nutrientes. Com menos potássio, o corpo não absorve nutrientes tão bem e tem dificuldade para produzir hormônios e outras substâncias que ajudam a gerenciar a energia. Além disso, a fraqueza muscular aparece, pois a capacidade dos músculos de se contraírem diminui, fazendo com que os movimentos e a resistência muscular fiquem mais fracos. Fraqueza muscular e cãibras. Quando falta potássio, um dos sinais mais comuns são as cãibras. O potássio é crucial para a contração muscular, afetando a força, a reação aos estímulos e a resistência dos músculos, além da capacidade deles relaxarem após a contração. Se o potássio estiver muito baixo, você pode sentir contrações musculares prolongadas e dolorosas, e os músculos podem ficar mais sensíveis e propensos a cãibras. Essa falta de potássio também leva à fraqueza muscular, pois muda a forma como os músculos se contraem, tornando mais difícil o movimento e a resistência, inclusive ao próprio peso do corpo. Problemas digestivos. Pouco potássio prejudica a contração muscular, o que também afeta a digestão. O músculo liso do sistema digestivo, responsável por mover a comida para ser digerida no intestino, perde a capacidade de se contrair. Isso pode causar lentidão na digestão e no esvaziamento do estômago e intestino, levando a problemas como inchaço, constipação e náuseas. Batimentos cardíacos irregulares. O coração, que também é um músculo, depende da capacidade de se contrair e relaxar para bater corretamente. Se o potássio estiver baixo, isso pode afetar o coração e causar batimentos irregulares, como arritmia. Isso é perigoso e pode agravar problemas cardíacos. Se sentir mudanças no ritmo cardíaco, é importante procurar ajuda médica logo. Dificuldade para respirar. A respiração envolve vários músculos, incluindo o diafragma, que ajuda os pulmões a se expandirem. Com baixos níveis de potássio, esses músculos podem não funcionar direito, pois a capacidade de se contraírem e relaxarem fica comprometida, prejudicando a respiração. Em casos graves, isso pode ser uma ameaça à vida. Portanto, se tiver dificuldade para respirar, procure ajuda médica imediatamente. Formigamento e entorpecimento. A falta de potássio pode prejudicar a circulação do sangue e o funcionamento dos nervos. Isso pode causar formigamento e entorpecimento, especialmente nas extremidades como pernas, pés, mãos e braços. Micções frequentes. Urinar com frequência, ou poliúria, pode ser um sinal de baixo nível de potássio. Os rins, que controlam os fluidos e eletrólitos no corpo, têm dificuldade em funcionar com pouco potássio. Isso aumenta a necessidade de urinar e pode fazer com que você sinta mais sede. Mas urinar demais também pode diminuir ainda mais o nível de potássio, causando choque eletrolítico ou outras complicações. Hipertensão arterial. Para a pressão arterial se manter saudável, é necessário um equilíbrio de eletrólitos. Consumir muito sódio aumenta a pressão arterial, e o potássio ajuda a controlá-la, auxiliando os rins a eliminarem o sódio do sangue pela urina. Se o potássio está baixo, os rins não conseguem regular o sódio corretamente, fazendo com que a pressão arterial suba. Paralisia. A paralisia é outro sinal de hipopotassemia. Pode se manifestar como dificuldade ou incapacidade de se mover, levantar ou caminhar, e pode afetar um ou mais membros. Às vezes pode se sentir como se as pernas estivessem pesadas e cansadas, dificultando o movimento. Isso acontece porque a falta de potássio altera a capacidade dos músculos de se contraírem
e diminui os sinais nervosos, impedindo a resposta do corpo aos comandos de movimento. O que causa a baixa quantidade de potássio no corpo? Há várias razões para o potássio ficar baixo no corpo, algumas delas já existentes devido a outras condições médicas. As causas mais comuns incluem: número 1. Diarreia crônica. Infecções estomacais ou intestinais podem causar baixa de potássio por diarreia. O mesmo pode acontecer por tomar laxantes, ter doença do intestino irritável ou usar diuréticos frequentemente. Número 2. Uso de certos medicamentos. Remédios como beta-2 agonistas, teofilina, insulina, diuréticos, corticoides e antimicrobianos também mudam a forma como o corpo lida com o potássio, o que pode diminuir seu nível no sangue. Número 3. Transtornos alimentares. Problemas como anorexia, bulimia ou abuso de laxantes afetam o manejo do potássio no corpo, reduzindo seu nível. Além disso, seguir uma dieta pobre ou fazer dietas extremas que limitam muito a alimentação também pode baixar o potássio no sangue. Número 4. Síndrome de Cushing. Essa síndrome ocorre quando o corpo tem altos níveis de cortisol, geralmente devido ao uso prolongado de corticosteroides ou a um adenoma na glândula pituitária. Nessa condição, é comum a queda do potássio, já que o corpo perde a capacidade de controlar várias substâncias. Número 5. Hiperaldosteronismo. Nessa condição, há excesso do hormônio esteroide aldosterona no sangue, o que também reduz o potássio. Número 6. Doença renal. Certas doenças renais, como as síndromes de Gitelman, Fanconi e Bartter, assim como insuficiência renal, também afetam o potássio devido ao impacto na função renal de filtragem e excreção desse mineral. Número 7. Hipomagnesemia. Níveis muito baixos de magnésio no sangue também afetam o potássio. O corpo precisa de magnésio e potássio para manter o equilíbrio eletrolítico, e a falta de um afeta a absorção do outro. A hipopotassemia moderada pode ser tratada com suplementos de potássio, mas é importante não se automedicar e consultar um médico sobre os benefícios e efeitos colaterais desses suplementos. O que você pode comer para elevar o potássio no sangue? Todos sabemos que a banana é um alimento muito reconhecido pelo seu aporte de potássio, mas a verdade é que seu alto aporte de glicose não o torna o mais atraente. Por sorte, a natureza é sábia e nos oferece uma variedade de alimentos com alto conteúdo de potássio para escolher. Vejamos quais são. Número 1. Abacate. Os abacates fornecem gorduras boas, vitamina E, K e folatos, mas o melhor é que com apenas meio abacate você obterá 345 mg de potássio, o equivalente a 7% da ingestão diária recomendada. Número 2. Batatas doces. As batatas doces, ou batatas, são uma opção para evitar as batatas brancas, pois têm um maior conteúdo de fibra, mas também oferecem 328 gramas de potássio por cada xícara de purê de batata doce. Número 3. Espinafres. Os espinafres são uma excelente fonte de nutrição e de aporte de potássio. Uma xícara de 190 gramas de espinafres congelados fornece 12% da ingestão recomendada de potássio, enquanto 3 xícaras de espinafres crus oferecem 11%. Número 4. Melancia. A melancia é uma fruta ideal para refrescar e hidratar, mas também para repor eletrólitos. Uma porção de 2 fatias de melancia fornece 14% da ingestão diária de potássio. Número 5. Água de coco. A água que contém os cocos é uma fonte de nutrientes e sabor, bem como uma excelente opção para repor eletrólitos. Apenas uma xícara de água de coco fornece 13% da ingestão recomendada de potássio. Também oferece minerais como magnésio, manganês e sódio. Número 6. Feijões. Os feijões são ideais para manter uma boa nutrição, pois oferecem proteínas, fibra e carboidratos complexos. Além disso, também fornecem potássio. Uma xícara de 179 gramas de feijões fornece 21% de potássio, o dobro do que um plátano oferece com o dobro da nutrição. Número 7. Leguminosas. Leguminosas como lentilhas, soja, grão de bico e amendoim são não só nutritivas, mas também ótimas para aumentar o potássio no corpo. Uma xícara de lentilhas contém 15% do potássio necessário diariamente. Uma xícara de grão de bico tem 10%. Soja dá 19% e amendoim oferece 23%. Número 8. Pasta de tomate. Pasta de tomate, feita de tomates cozidos e concentrados, é uma boa escolha.
3 colheres de sopa dela fornecem 10% do potássio que precisamos por dia. Além disso, é uma fonte de vitamina C e licopeno, um antioxidante que ajuda na saúde e na prevenção do câncer. Número 9. Abóbora. A abóbora, particularmente a variedade moscada, é rica em beta-carotenos, provitamina A, vitaminas B e E, e magnésio. Além disso, é uma excelente fonte de potássio. Apenas uma xícara de abóbora, que pesa cerca de 205 gramas, oferece 12% do potássio recomendado para o dia. Se você experimentar alguns dos sintomas aqui descritos e suspeitar de hipopotassemia, não hesite em solicitar atenção médica com urgência. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Dê um like neste vídeo e envie o link para seus familiares e melhores amigos, para que eles também saibam sobre o perigo desses 9 sintomas de alerta de potássio baixo e como evitar a falta de magnésio. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Para você continuar aprendendo, estou deixando 2 vídeos na tela que tenho certeza que você irá gostar. Nos vemos lá!